Nós mostramos no início dessa edição a confirmação de um caso de sarampo em Natal depois de 19 anos sem registro da doença aqui no estado. Agora eu converso sobre esse assunto com o diretor do Hospital Giseuda Trigueiro, o médico André Prudente. Muito boa tarde, seja bem-vindo Boa ao Jornal do tarde, Dia. obrigado pelo convite. Qual o quadro desse paciente, o histórico que fez esse monitoramento acontecer, o diagnóstico chegar e todo esse alerta às secretarias de saúde? Exato, o paciente apresentou o quadro clínico clássico do sarampo, né, que começa com sinais e sintomas parecidos com de gripe, tosse, espirros, coriza, os olhos ficam avermelhados e depois de 5 a 7 dias começa a aparecer as manchas na pele. Ele veio de São Paulo, ele estava em São Paulo, onde está tendo um surto e adquiriu lá, mas ele é residente do Rio Grande do Norte e voltou e desenvolveu a doença aqui, né? Com a notícia de um surto na região sudeste do país, especialmente em São Paulo, um caso confirmado no Rio Grande do Norte, lógico que quem está assistindo, as pessoas ficam muito preocupadas. Qual a Isso. orientação para que não haja pânico, para que não haja aquela correria desnecessária para as pessoas, para a população? Exato. Nesse momento não há motivo nenhum para pânico da população, até porque nós não estamos no Rio Grande do Norte em surto. Nós temos um caso que foi adquirido em São Paulo. Claro que a partir do momento que esse caso chega no Rio Grande do Norte, sempre é o risco. Então, o que as pessoas precisam se conscientizar é: quem não tomou a vacina deve procurar tomar, principalmente as crianças, né, que tem lá no seu calendário vacinal, e os adultos, excetuando os idosos que não foram vacinados ainda, né? No caso desse paciente, se trata de um professor. Então, com contatos com crianças, com adolescentes, quais os cuidados que foram tomados para que isso não aconteça de se alastrar a doença? Perfeito. A vigilância epidemiológica fez um trabalho bastante intenso a partir do momento do diagnóstico dele. Na verdade, quando se suspeitou do diagnóstico, então a vigilância, através de entrevista, descobriu todas as pessoas que entraram em contato com risco de transmissão da doença e conseguiu vacinar todas. Isso é uma notícia muito boa porque, de certa forma, conseguiu ali conter num primeiro momento um surto. Agora, é importante lembrar que o trânsito de pessoas de São Paulo para o Rio Grande do Norte ele é relativamente intenso. Temos 8 voos diários, né, do Rio Grande do Norte para São Paulo. Então, pode ocorrer outros casos. E para que evite de ter surto aqui, as pessoas precisam estar vacinadas. Atualmente, qual a cobertura vacinal do estado do Rio Grande do Norte e o que é preconizado como ideal? O ideal é que 95% da população esteja imunizada, ou seja, tenha tomado a vacina. O número oficial varia de ano a ano, isso é feito apenas com as crianças, dados de crianças, e alguns anos variam entre 80% e 85%, em alguns anos já passou de 95%. O que a gente não sabe é o número de adultos que está vacinado. Então, os adultos que tiveram o seu cartão vacinal, procurem e vejam se tem lá o registro de pelo menos 2 doses da tríplice viral, que pode estar escrito no cartão também como MMR ou SCR, que são as nomenclaturas dessa vacina. Não constatando a descrição da vacina no cartão de vacinação, deve-se procurar os postos de saúde. Existe dose de vacina suficiente para o que o país e o estado do Rio Grande do Norte está precisando? No momento, o que a gente sabe é que as vacinas são suficientes para o que estava esperado ser vacinado. Se toda a população correr para o posto de saúde, hoje não vai ter vacina para todo mundo. Quem precisa tomar a vacina? Então, a vacina ela deve ser feita 2 doses em pessoas até 29 anos. Essas doses devem ter um intervalo de 30 dias, pelo menos, e pessoas com mais de 30 anos, 30 anos para cima, devem tomar 1 dose, já é suficiente. Os idosos não precisam, na maioria das vezes não vão precisar tomar a vacina porque eles já têm anticorpos naturais de surtos do passado, da década de 80, por exemplo, década de 70. Sem contar que é uma vacina de vírus vivo, assim como a da febre amarela, que não é indicada para gestantes, idosos e pessoas com deficiência de imunidade. Com essas mudanças de governo, convênios junto ao Ministério da Saúde, algumas medicações faltaram, como, por exemplo, o soro
para raiva, também medicamentos, várias pessoas reclamando para a hepatite também no Rio Grande do Norte. Como é que está esse contato junto ao Ministério da Saúde para o recebimento desses remédios? Os soros antirrábicos e soros contra cobras, a gente está numa situação um pouquinho melhor do que há uma semana, 10 dias atrás, que a gente tem hoje um estoque, ainda que pequeno e que não é suficiente para a demanda. E como a gente ainda não tem a certeza de que vai ser regularizado, todas as recomendações de se evitar entrar em contato com animais transmissores de raiva e locais onde possa ocorrer acidentes com cobra continua. Mas realmente a gente está numa situação um pouquinho mais confortável do que há 10 dias, quando o estoque era zerado. E em relação à hepatite? As hepatites virais, o Ministério da Saúde prometeu que até o fim desse mês estaria abastecendo, mas infelizmente a gente ainda não recebeu. Sobre a situação geral do Hospital Giseuda Trigueiro, hospital, unidade referência no atendimento às doenças infecto-contagiosas. Em relação à parte de medicamentos, de insumos, a gente sabe de toda a dificuldade, vem noticiando, esclarecendo a população. E o quadro de pessoal? Hoje, essa cobertura para o Rio Grande do Norte, como é que os pacientes encontram o atendimento quando chegam no Hospital Giseuda Trigueiro? O Hospital Giseuda Trigueiro, já de algum tempo, ele funciona como uma porta regulada. Então, na verdade, a maioria dos pacientes são encaminhados para lá. E, dentro das possibilidades, estão sendo atendidos. É notório que o número de servidores públicos estaduais vem diminuindo gradativamente ao longo dos anos, né, sem novos concursos, ou pelo menos com concursos, mas que as pessoas não foram todas chamadas. Então, realmente, há um déficit de servidores, mas ainda está conseguindo atender. Para finalizar, a sua mensagem para a população do Rio Grande do Norte, nesse momento em que, digamos que o alerta está aceso em relação ao sarampo? A principal mensagem é: não deixem de vacinar seus filhos, seus familiares e vocês próprios. Existe uma campanha antivacionista que é até criminosa. Eu encerro dizendo que já vi inúmeras pessoas morrendo de várias doenças, mas até hoje não vi uma pessoa sequer morrer por causa de vacina. Essa campanha, de onde é que vem, né? Muitos mitos, a internet trouxe isso para difundir, digamos assim, para mais pessoas e acabou atrapalhando esse calendário de vacinação. Exato, são fake news, são teorias da conspiração e não há ninguém que estude vacina que seja contrário a elas. Doutor André Prudente, diretor do Hospital Giseuda Trigueiro, muito obrigada por sua participação Obrigado aqui no Jornal do Dia. Obrigado você pelo convite. Uma boa tarde. Boa tarde. O Jornal do Dia termina agora. Outras informações vocês acompanham no Jornal do Estado às 7h20 da noite ou ainda no portal op9.com.br. Muito obrigada pela audiência, uma ótima tarde e a gente se encontra amanhã. Até lá!